Amém, né, irmãos? Vamos para a leitura. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O Espírito não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Pode vos assentar. Hoje nós tiramos para falar de alguns assuntos pertinentes a algumas dúvidas. Nós temos vários novos convertidos na congregação, e sempre é bom a gente estar voltando nesses assuntos, até mesmo reforçando o que a gente já sabe, aprendendo um pouco mais, e vamos caminhando, que o Espírito Santo possa nos ajudar em nome de Jesus, amém? Essa é a oração que eu faço. Já começa a cair uma pedrinha aqui, olha, em 2 Coríntios, no capítulo 3, na hora que fala, ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse é um versículo muito deturpado, porque usa, aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então quer dizer que nós temos a liberdade de fazer tudo aquilo que a gente quer, e não é bem assim, né? Essa liberdade aí é libertação. Aonde há o Espírito Santo do Senhor, o coração é liberto de toda podriqueira doutrinária, porque é isso que está falando o texto. Acabamos de ler, né? Que os sentidos do ser humano endurecem-no, para ele não compreender a luz do Evangelho. O ser humano, ele é enganado pelos seus próprios sentidos. O diabo usa os sentidos do ser humano. Aí ele falando, olha, até hoje é pregado Moisés, ou seja, a lei, os mandamentos, os estatutos. Mas tem um véu posto nos corações. E ele fala no versículo seguinte, que quando então se converterem, aí esse véu será tirado. Uma vida com Jesus, uma vida com o Senhor, é uma vida de experiência. É uma vida de comunhão. Não pode ser uma vida superficial. Um crente superficial, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de circunstâncias, o afasta da presença de Deus. Se chega uma visita em casa, não vem no culto. Se está cansado, já não lê mais a mensagem, vou dormir. E assim sucessivamente passa a ficar relaxado. E um abismo vai puxando o outro, e um opróbrio puxa o outro. Quando vê, está todo frio na fé. E o que traz o esfriamento? O que esfria o amor? Exatamente as iniquidades. E o que é iniquidade? É fazer aquilo que a gente sabe que está errado, e mesmo assim a gente continua fazendo. Isso esfria. A dali um pouquinho já não tem vontade de orar, não tem vontade de vir ao culto. Crente fronteiriço, já aceitou o Senhor Jesus, está salvo, porque aquele que crê de todo coração em Jesus Cristo está salvo. Agora, qual é o tipo de salvação? Aí que está a questão. Arrebatamento? Nem pensar. Crente superficial, que não tem vida com Cristo, que não deixa o Espírito Santo remi-lo, sem chance. Um crente superficial, ele vive lá no átrio exterior, lá fora, come do mesmo maná que o crente firme, que está véu adentro, come. O mesmo, tem o mesmo pastor, lê a mesma Bíblia, escuta a mesma pregação, mas a diferença é que um come esse maná lá dentro do Santo dos Santos, e o outro está comendo lá fora. Porque não deixa o Espírito Santo trabalhar na vida. Então, uma vida com Jesus Cristo é uma vida de experiências. É ter experiências, é uma vida de comunhão. E essa comunhão vai sendo aguçada, vai sendo afunilada, e essa comunhão se torna então uma unidade. Aí sim, arrebatamento está no coração.
Amém? Então, aonde está o Espírito Santo, que é o versículo agora, na hora que falou, ó, na hora que converteu ao Senhor, esse véu é tirado. Aí, aonde está o Espírito Santo, há essa libertação. Tá joia? E ele falou o seguinte aí no 4:3, que chama muita atenção. Ele diz que o evangelho está encoberto. Agora ele não está falando de Moisés mais, ele está falando do evangelho. Evangelho é boas novas. O evangelho está encoberto. E ele não está falando aqui para incrédulo, ele está falando para a igreja. Irmãos, o evangelho está encoberto. Aí ele vai e completa, para os que se perdem, realmente está encoberto. De fato está encoberto. Aí ele vem e fala o porquê está encoberto, porque o diabo, o Deus desse século, cegou os entendimentos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo. O que é a glória de Cristo? É Cristo em nós, a esperança da glória. Tudo que nós escutamos durante essa caminhada cristã é para trazer o Espírito Santo ao nosso âmago, à nossa alma, e para fazer a gente adorar o Senhor véu adentro. Aí nós vamos ter a transformação de corpos. Esse é o resultado final do Evangelho, a salvação, a transformação corpórea. Mas para transformar de corpos tem que ser transformado primeiro a alma, os nossos desejos, as nossas vontades, colocar de lado para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Uma frase que o pastor Isaac usa muito, que eu acho assim, fantástica, que ele fala, a noiva, claro, né, num sentido espiritual, e temos que entender isso num sentido espiritual. A noiva do Senhor não tem livre arbítrio. Ela tem, claro que tem, mas ela não tem, porque o livre arbítrio dela é fazer a vontade de Deus. Então acaba que ela não tem. Vocês estão entendendo? Ela tem, ela pode escolher beber ou não beber, ela pode escolher fumar ou não fumar, ela pode escolher tudo que ela quer, ela tem a livre escolha de fazer o que ela quer. Mas como ela quer fazer a vontade de Deus, então acaba que ela não tem, porque a vontade dela é fazer a vontade do Pai. Eu acho essa frase tão assim fantástica, e que ilustra bem a noiva. Porque o que a noiva mais quer é servir o esposo. Daniel viu, João viu, Paulo falou, né? A noiva serve ao Senhor Jesus. Então tá bom. Então tá aí, o evangelho está encoberto. Irmãos, chegaram a perguntar se o livro da vida é o mesmo livro da vida do Cordeiro. Que as Escrituras falam do livro da vida, mas tem o livro da vida do Cordeiro. Vamos ver o que o profeta nos fala? Foi perguntado a ele, eu estou aqui com a mensagem Perguntas e Respostas sobre os Selos. No parágrafo 112, perguntaram para ele o seguinte, a 7ª pergunta. Irmão Brana, o livro da vida do Cordeiro e o livro da vida são o mesmo livro? Claro. Veja, porque é aí onde está escrito toda a redenção, neste livro. Eu vou remir o meu tempo, eu vou lá para o final do parágrafo. É tudo o mesmo livro. Nas 7 eras da igreja, para ser mais específico, na era de Sardes, como eu estou com esse livro das 7 eras da igreja, então não tem parágrafos aqui não. Página 237. Essa passagem da igreja de Sardes é uma passagem muito interessante, porque nessa passagem o irmão Brana explica os tipos de salvação que tem, aonde cada um vai ser salvo, em qual período. Ele fala do livro da vida, ele começa lá atrás, ele começa a falar das tribos, quais foram riscados os nomes,
aqui na terra e não nos céus, o porquê que foi riscado. Então ele começa a falar dos nomes que são riscados. E ele ilustra Judas. E como sabemos que o nome de Judas estava no livro da vida? Ora, certa vez o Senhor Jesus pediu para eles evangelizarem. E eles saíram para evangelizar e fazer as obras. E os apóstolos foi dado a eles, e os discípulos também, eram mais de 80, né? Eram vários discípulos. 70 mais os 12, 82, e tinha todo um cenário da igreja do Senhor ali. Pediram para evangelizar, e eles saíram a evangelizar. E foi dado a eles poder contra os demônios, foi contra as enfermidades. E eles foram, saíram, fizeram as obras, e voltaram maravilhados. E falaram com o Senhor assim: Senhor, em teu nome os demônios se nos sujeitam. Que coisa! Qual foi a resposta do mestre? Não vos alegreis somente por isso, mas vos alegreis porque o vosso nome está escrito aonde? Nos céus. E Judas fazia parte deles. Amém? Então realmente o nome de Judas estava no livro da vida. Mas o irmão Brana fala que o nome dele foi riscado. Por que o nome é riscado do livro da vida? Quando a gente deixa o evangelho de Cristo e escolhe uma outra via, foi o que Judas fez. Ele deixou Jesus Cristo e preferiu o quê? Um concerto lá com os homens, os sacerdotes da época. Ele traiu então o evangelho. A palavra de Deus diz que ele se arrependeu. Mas a questão não era o arrependimento, a questão era o que estava dentro dele. O espírito dele era mau. Jesus chegou a chamá-lo de um diabo. No lava-pés. No lava-pés ali, Jesus chegou a falar: um entre vós é um diabo. E o evangelho mesmo fala, e ele dizia isso por conta de quem? Judas Iscariotes. Amém? Então aqui nessa passagem, a era de Sardes, no parágrafo 237, o irmão Brana começa a falar assim, ó: para começar, não há nenhuma base para as alegações que o livro da vida do Cordeiro não é o mesmo que o livro da vida. O livro da vida poderia ser chamado de livro da vida do Cordeiro ou livro da vida de Cristo, ou até mesmo teu livro e o livro dos viventes. Somente nomes estão escritos nele. Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adorarão-na, ele está falando da besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 17, verso 8. E a besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, já não é, mas virá. Apocalipse capítulo 20, do 12 ao 15. E vi mortos, grandes e pequenos, e estava diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Vê? Pode ver que, embora haja outros livros mencionados, há sempre referência de um livro contendo nomes.
Amém? Então o livro da vida é o mesmo livro da vida do Cordeiro. É como se o livro da vida do Cordeiro fosse um compartimento do livro da vida. É como se o livro da vida do Cordeiro tivesse contido os nomes da noiva, e o livro da vida tivesse contido os outros demais nomes. Os nomes que estão contidos no livro da vida do Cordeiro não podem ser apagados, porque estão sob o sangue de Jesus Cristo. Irmãos, há uma diferença gritante entre noiva do Senhor e igreja do Senhor. Eu não trouxe a mensagem aqui, me desceu o coração agora, eu vou falar. Quando irmão Brana pregando isso nos selos, ele falando sobre Enoque e falando sobre Moisés. Moisés passou pelo dilúvio, através da arca, foi salvo pelas águas do dilúvio. É como se o dilúvio fosse um julgamento, e a igreja passando por esse período de tribulação, de julgamento. Então Moisés, na arca, com aquelas pessoas que estavam com as 8 almas, fez um tipo da igreja passando pela grande tribulação. Mas, porém, Enoque subiu antes. Então Enoque fez o tipo da noiva. Apenas a noiva participará dos céus. Apenas a noiva participará das bodas do Cordeiro. Amém? A igreja do Senhor não. Perde tudo isso aí. E depois, pós-milênio, enfim, quando chegar lá no juízo, a hora que Jesus vier julgar os vivos e os mortos, segundo o evangelho dele, a noiva estará com ele julgando também. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 6. Inclusive até briga e divergência entre irmãos. Um irmão levando o outro lá no juiz para receber alguma coisa, para cobrar alguma coisa que estava sendo feito lá. E Paulo chamou atenção. Não sabeis vós que a noiva há de julgar os anjos, que a noiva há de julgar as coisas pertinentes aos céus? Quanto mais essas pequenas coisas, não tem entre vós sábios? Ainda chamou atenção lá, sei lá, do pastor, de quem estava lá. Não tem entre vós anciãos para julgar isso aí? Divergência entre irmãos, não tem diáconos aí para julgar? Chamou atenção. Então a noiva, ela julgará com Cristo. A virgem nécia não. Então há uma diferença gritante entre a nécia e entre a prudente. E muito grande. Pensa comigo, o irmão Brana também pregou isso aí. Se a igreja adentrou a grande tribulação, por que ela não subiu? Porque lhe faltou azeite, porque lhe faltou Espírito Santo. E o Espírito Santo é sinônimo de sangue. Quando adentramos ao sangue purifica, o sangue santifica. Quando a gente adentra no sangue e vai esmiuçando lá no profundo do sangue, a gente acha a vida. E o que é a vida? A vida está no sangue, é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo foi enviado à igreja, e parte da igreja denominada noiva recebeu todo, então é por isso que ela subiu, porque ela teve azeite suficiente. A nécia não, faltou-lhe sangue. O irmão Brana chega até a falar: ali verão que não tiveram o sangue de Cristo. Então elas adentram a grande tribulação e pagam com seu próprio sangue, com a sua própria vida, porque desde lá do começo, desde lá quando a vida foi perdida, lá em Adão e Eva e os seus descendentes, é sangue por sangue, era vida por vida, mão por mão, pé por pé, a lei é essa. Então nesse período ele tece a graça, o Espírito Santo agraciando a igreja. Mas quem rejeita a graça, ou quem está caído da graça, vai ser julgado pela lei, pelos mandamentos, pelos estatutos. Abriram-se os livros. Paulo chegou a falar: serão julgados segundo o meu evangelho. Forte, né?
segundo as suas próprias obras. Então, compensa a gente numa reunião como essa, compensa a gente realmente ter uma vida no altar, irmãos. Compensa. É gratificante. Vamos ver muita coisa acontecendo. Compensa ter uma vida com Deus. Compensa ter uma vida de renúncia. Compensa ter uma vida de entrega. Esse período nosso, 50, 60, 70, 80 anos aqui na Terra, não é nada comparado em toda a eternidade. Nada versus nada. Juventude, jovens, a beleza física, o vigor físico, vai embora. Isso é questão aí de 10 anos só. Um homem de 30 ele não tem o mesmo vigor do que um homem de 20. E um homem de 40 também não tem. E a gente sabe bem disso. E da mesma forma as mulheres. Então que nós gastamos o nosso vigor físico, a nossa beleza, os nossos talentos, para quem? Para o Senhor. Amém? Então está aí a questão do livro da vida. Outra coisa importantíssima que foi perguntado, irmãos, que vai cair por terra hoje. O evangelho está encoberto, foi o que nós lemos. Para os que se perdem, realmente está encoberto. Porque o diabo, nosso adversário, o Deus desse século, tem cegado os entendimentos, para que não lhes resplandeça a luz. O que é luz? É revelação. Aonde está isso? Salmos 119, versículo 105 e versículo 130. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Versículo 105. Lá no versículo 130 ele fala: a exposição ou a revelação da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Então, a Bíblia, a letra mata, mas a revelação contida na letra, é essa que salva, é essa que faz triunfar sobre as portas do inimigo. O que Pedro teve lá, quando foi perguntado para ele? Aliás, foi perguntado para todos eles. Jesus pediu para os discípulos evangelizar, tudo certo e tal, e eles fazendo a obra. Uma certa hora lá, Jesus lhes perguntou: o povo aí fora, quem que eles falam que eu sou? Ah, Jesus. Uns falam que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. Veja uma coisa aqui importante. A doutrina da reencarnação era muito mais difundida no judaísmo do que a doutrina da ressurreição. É mole ou quer mais? Então você vir pregar um Deus ressurreto é fácil, irmão? Onde a reencarnação tem mais ênfase. Tu és João Batista tinha morrido, irmãos. Até mesmo para o ministério de Jesus Cristo se alavancar, era necessário a morte de João Batista. Jeremias já tinha morrido, séculos. Elias também. E o povo crendo que Jesus era o Elias reencarnado. E hoje, aqui na nossa época, quando você fala das 5 manifestações de Elias, que é isso, irmão? Você vê crente realmente com o evangelho encoberto. A própria Bíblia quem o diz. A própria Bíblia fala de Elias, ela fala de Eliseu, ela fala que João Batista veio na virtude de quem? Elias. Ela fala de uma 4ª manifestação. Ela, a própria Bíblia, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Eles falando acerca de João Batista. Eles estavam falando acerca de João Batista. Realmente estavam. Mas ele disse de um Elias que viria, aliás, do Elias que virá. E falando do Elias que já veio. Esse que já veio é João Batista, e eles entenderam que era João Batista. Mas quando Jesus pronunciou essas palavras para ele, João Batista já havia sido decapitado. E olha a questão fundamental. O Elias que virá
ele restaurará todas as coisas. Ministério de restauração. João Batista não teve ministério de restauração. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio falar para aqueles judeus assim: ó judeus, meus irmãos, o Messias, tão esperado, tão aguardado, o Filho de Deus, já está no nosso meio. E como é que João Batista sabia? Aquele espírito, como, não falou que ele era uma pomba, falou como pomba, que desceu sobre Jesus Cristo quando ele estava sendo batizado, após seu batismo, nas águas. Não é o povo tudo lá que viu, não. João Batista viu. Era um sinal para o profeta João Batista saber quem que era o Messias. É bem diferente. Nós sabemos porque os evangelistas escreveram e hoje nós podemos ler isso aí. Mas se nós estivéssemos no dia, nós não teríamos visto. Se não fosse pelas palavras de João Batista. Aí que o pessoal, há uma tremenda confusão. Irmãos, Deus, ele é sobre, Deus, ele é entre e Deus é em. Deus sobre, Deus entre e Deus em. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós e estarei em vós. Se ele fala de deixar órfão, ele está falando de qual ministério? Pai. Ele ali, fisicamente, estava entre eles. E se ele vai voltar dentro, ele volta na forma do Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus vos enviou o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Glória a Deus. Detalhe, e porque sois filhos? Então, é a salvação de Deus, ele desce do céu. Não é que ele dizer que ele desceu do céu, o céu ficou vazio, não, porque Deus, ele é multiforme. Deus, ele é uniforme. Deus, ele é todo poderoso, ele é tudo que você puder imaginar. Se você for no alto da montanha, lá está Deus. Se você descer nas profundezas do mar, lá está Deus. Se você for em todo lugar, você vai achar Deus. Mas ele fez um tabernáculo de carne. Isaías capítulo 66, verso 9. Abriria eu, amado, e não entraria, e não me... Até me fugiu a palavra aqui. Isaías 66, 9. Ele se autogerou no ventre da madre. Ele criou um corpo. Ele criou uma célula no ventre de Maria. Amém? Então, ele se autogerou. Então ele veio para habitar num corpo humano. E esse corpo humano era o corpo do Filho. Por que fala Filho de Deus? Porque ele nasceu de mulher. E a própria Bíblia fala disso. Porque como Deus ele pode morrer? Como Deus ele é capaz de sangrar? Não, então ele tinha que vir na forma humana. É Deus descendo, já desceu do céu, agora está entre os homens. Mas para salvar o homem, é Deus, o irmão Brano até fala morfe, é Deus mudando a sua forma. Não a sua natureza, mas a sua forma. Tem hora que ele aparece como coluna de fogo, tem hora que ele vem como anjo, tem hora que ele vem como, ele toma como fogo, ele vem na forma que ele quiser. Ele vem em teofania que ele quiser. Teofania é corpo. Amém? Então ele vem da forma que ele quiser. Ele apareceu para Abraão com aquele varão chamado Elohim, comeu e apareceu na forma de Jesus Cristo, para que ele pudesse então passar tudo que ele passou, para que ele pudesse ser tentado em tudo e vencer Satanás na carne, no espírito e na alma, para que ele pudesse então ser aceito como sacrifício, sem nenhum pecado. Aí então ele pôde remir a igreja com seu sangue, ou seja, dar à igreja o seu espírito, para que o espírito então pudesse fazer a remissão, convencer a igreja do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele trabalha dessa forma, ele vai nos convencendo.
e nós vamos nos rendendo a Ele. Então Ele vai fazendo essa redenção. Nós vamos aplicando o sinal do sangue, ou seja, o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então é Deus descendo para salvar a sua igreja. Não tem outra forma de ser arrebatada a não ser essa. Tem outras formas de salvação, mas arrebatamento é a remissão completa e total, uma libertação total. Amém? Então, Ele vem fazendo essa redenção. Outra coisa que eu gostaria que caísse por terra, e que é muito perguntado, irmãos, e eu já vou entrar nessa questão aqui, é a questão do nome no ato batismal. Por que então batizar no nome do Senhor Jesus? Por que é invocado o nome do Senhor Jesus? Irmão Brana, quando pregou essa mensagem aqui, claro que eu não vou ler toda ela, eu vou só citar. Não, não é essa aqui não. Essa daqui, ó. A divindade explicada. O público do irmão Brana era um público que crê no batismo, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tinha um público, quem levou ele para lá foi o pessoal unicista, os pentecostais unicistas da época. E eles criam formas diferentes de justificação do pecado, enfim, de perdão dos pecados. Você tinha um lado de trinitarista, não sei se essa palavra seja mais apropriada, que batizava quando se afundava, o irmão na água, invocado-se os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E você tinha um outro lado dos unicistas que até batizava no nome do Senhor Jesus. Até aí tudo bem, porque a Bíblia fala disso. Mas só que eles criam que o perdão dos pecados era tirado na hora que a pessoa ia para a água. Ou na hora que era invocado o nome sobre a pessoa. A irmã Branca falou, nem um e nem o outro. Temos que centrar essa coisa. Aí ele começa a nos falar várias coisas. Que o batismo em nome do Senhor Jesus é indiscutível. Aliás, eu quero ler até uma coisa aqui para os irmãos, eu não sei se todos sabem disso, eu separei aqui. Veja que interessante. De onde saiu o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Embora a maioria das congregações hoje batizam seus convertidos nos títulos divinos, apoiados em Mateus capítulo 28, verso 19, foi depois do quarto século, depois do concílio de Nicéia, que esse batismo se firmou. Esse catecismo trinitarista foi escrito pelo bispo Tertuliano, de Cartago, bem antes, no ano 197 depois de Cristo. Então, bem antes do concílio de Nicéia. Ano 197, grava isso aí, bispo Tertuliano da cidade de Cartago. Porém, o dogma foi introduzido apenas no ano 255, no primeiro sínodo, dirigido por Cipriano. Roma só aceitou esse batismo com Sisto II, em 313, noutro sínodo, após comunhão com a igreja de Cartago, confirmando a ordem batismal nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que é bom a gente conhecer a história da igreja. Quem criou a doutrina? Tertuliano de Cartago, no ano 197. Depois um outro bispo também forte ali, ele aceitou, o Cipriano aceitou esse dogma.
Mas esse dogma só foi introduzido em Roma por Sisto II, no ano 313. Vamos acabar de ler aqui. Interessante sabermos que a expressão em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, foi acrescentada ao texto de Mateus 28, 19, pelo bispo Eusébio, pressionado pelo bispo Atanásio, se caso não fizesse, seria exilado para a Espanha. Antes do concílio de Nicéia, era o seguinte: ide e tornai todos os gentios discípulos em meu nome, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Esse punhado de igreja aí, ó, crendo numa doutrina de homem, não é brinquedo. Pastor Isaac tem aqui. Aqui está escrito nos 7 eras da igreja, mas eu não separei, não vou procurar, não vou perder tempo. Mas aqui ele traz, o irmão Brana traz uma ilustração de como era o batismo da própria igreja de Roma, antes disso aqui, desse sínodo, que trouxe realmente à tona o batismo nos títulos. Falando até de um diácono lá, me fugiu o nome do diácono, que desceu as águas e foi invocado sobre ele o nome Senhor Jesus. Em toda a história dos verdadeiros apóstolos, e olha, se você for em João capítulo 4, vão lá comigo, você vê que interessante. João capítulo 4. Você vai perceber, chegar em João 4, aí ó, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus, 4:1, que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, então preste atenção, quando Jesus ficou sabendo que os fariseus falavam que ele batizava mais discípulos do que João Batista, vamos seguir o texto, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Volta comigo em João 3, verso 22. 3, verso 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos à terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Vai no verso 26. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, eis-lo batizando, todos vão ter com ele. É aqui que João Batista fala que o ministério dele tem que morrer para que o ministério de Jesus se alavanque. Aliás, mas o que a gente quer chamar a atenção? Quem batizava então? Estava o mestre Jesus e os seus discípulos. Quem que fazia os batismos? Os discípulos. Quando os discípulos saíam para fazer a obra, ia curar um enfermo, qual o nome que era invocado sobre o enfermo? Em meu nome expulsarão demônios, e em meu nome curarão os enfermos. Qual que é o nome do Senhor? Jesus Cristo. Hora nenhuma você vê título, hora nenhuma você vê nada desse gênero. A salvação está em nome de Jesus Cristo. Aliás, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Deus. Você mais, é Deus. Mas preferem fechar o coração, esconder de suas congregações a verdade. Agora está entrando um outro braço judaico falando que o nome de Jesus, Yeshua, e é realmente Yeshua no hebraico. No inglês é Jesus. Aqui para nós, Jesus.
tem a mesma eficácia o nome. Nós temos visto demônios ser expelidos, nós temos visto cura sendo feita no nome do Senhor Jesus. Tem a mesma eficácia. Amém? Aliás, esse pessoal judaico, ele esquece de uma coisa. Teve um período de 400 anos de silêncio, teve? Mas Deus continuou falando a mesma coisa. Deus não falou através de profeta judaico. Mas Deus continuou falando a mesma coisa. Você quer uma obra que foi feita nesse período de 400 anos? Que influenciou o mundo? Veio Alexandre o Grande e introduziu no mundo o quê? A cultura grega. A cultura grega dominou o cenário ali naquela região. Tanto que é que o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento é escrito no quê? No grego. Já mudou do hebraico para o grego. E quem permitiu? Quem que fez isso aí? Deus. Tudo está no controle de Deus. Nós temos hoje, o português é latino. Então é claro que teria que vir do latim. O latim veio de Roma. Aí eles começam a usar esses subterfúgios. Como que se toda a Bíblia que viesse de Roma fosse... Mas eles esquecem que essas versões que nós temos hoje, nós não pegamos da Bíblia de Roma. São traduzidas do próprio hebraico e do próprio grego. Atualizada e corrigida. Principalmente no ano de 88 e depois no ano de 95. E essa confusão. E Jesus já nos alertou, irmãos. Maravilha. Porque ele falou que a letra mata. E eles ficam brigando por letra. Com o véu posto no coração. O evangelho está encoberto. Amém? Graças a Deus, então, né? Então, os discípulos com o próprio Senhor Jesus batizando. Então, nós temos a forma batismal. Quando iniciou a igreja, na descida do Espírito Santo, uma vez eu falei isso com o pastor eu não vou citar o nome da pessoa, da Internacional da Graça. Chegou um irmãozinho que fazia parte lá, nós não sabíamos disso, ele chamou a gente para ir na casa dele. Fomos eu, o pastor Isaac, nós chegamos lá, passou ali uns 10, 15 minutos, chegaram os pastores da Graça. Era um confronto, nós não sabíamos disso. Prefere ficar com Jesus ou com Pedro? Falei, irmão, para com isso, irmão, o senhor é pastor. Quem estava em Pedro? Quem estava dentro de Pedro aquele dia que ele falou? A Bíblia, em Atos 2, no verso 4, fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Eles não estavam para metade. Aliás, ninguém tem espírito, centímetro, para ficar medindo o Espírito Santo dentro de ninguém. Mas a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não ia encher Pedro para falar uma blasfêmia ou uma mentira. Ia? Quem falou na boca de Pedro? Foi o que eu falei para ele. Quem falou na boca de Pedro? Foi ele ou foi o Espírito Santo? Aí teve que calar, né? Quem vai falar que foi Pedro? Tinha que admitir que foi o Espírito Santo. Outro detalhe. Estava Cornélio. Um homem cuja a sua obra, as suas esmolas, o seu jeito de viver chamava muita atenção de Deus. Mas o evangelho ainda encoberto para ele na questão batismal, na questão da salvação. E Deus envia lá um anjo. E esse anjo chega em Cornélio e fala, Cornélio, eu não tenho comissão de te falar o que é necessário falar, não. Mas você vai atrás de um Simão, lá na cidade tal, e na casa desse Simão, curtidor de couro, tem um outro Simão. Esse outro Simão vai falar para você o que você deve escutar. Agora, Deus ia enviar lá um anjo para falar a ele asneira, porque Pedro, quando foi lá falar com ele, falou do batismo em nome do Senhor Jesus. O evangelho ainda está encoberto. Está vendo o tanto que o evangelho está encoberto? E em várias questões, irmãos. Na questão da vestimenta, não vai dar prazo, né? Porque o tempo ali está acabando. Claro que não dá prazo.
Mas se tivéssemos tempo, nós íamos falar sobre o cabelo, por que do cabelo comprido, o que testifica, por que das vestes, o que as vestes implicam. E aí, Deus dando tempo, a gente fala, né, em outrora. Mas enfim, irmãos, nós temos o modelo batismal, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. É o primeiro batismo realizado pelo Espírito Santo, usando vasos. Porque estava Pedro e os demais apóstolos. Aliás, quase 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo aquele dia. Você acha que uma só pessoa ficou descendo quase 3.000 almas? Quase eles todos começaram a batizar, irmãos. E qual era o nome que era invocado? Senhor Jesus Cristo. O que o irmão Brano nos ensina na questão dos unicistas e na questão dos trinitaristas? Que nós ganhamos a salvação é quando nós arrependemos de nossos pecados. Eu não vou ficar lendo mensagem não, porque lá já está acabando, e para remir o tempo meu aqui. Quando então a gente se arrepende dos pecados e aceita de fato a salvação, e essa salvação se tornou possível porque houve um sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, ali naquela hora, quando a gente aceita de coração, arrepende de coração, é naquela hora que ganhamos a vida eterna. Passa-se nas águas só para confirmar. Tanto que é que o batismo está lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 21. É indagação de uma boa consciência. Lavagem do corpo. É só um ato externo. Para mostrar para quem? Para nós. Mas não, eu já sei o que o Espírito Santo está fazendo dentro de mim. Não sei mostrar para mim mesmo o que o Espírito Santo está fazendo dentro de mim, não. Eu vou mostrar para os outros. Então a gente passa pelas águas. E a invocação do nome Senhor Jesus é só para confirmar que os meus pecados de fato foram retirados. Amém? É isso aí. Agora, eu sabendo que nós temos um modelo, e esse modelo foi trago pelo Espírito Santo através de Pedro e os demais apóstolos, não é só Pedro. Primeira obra realizada na igreja, um sermão lá de uns 10, 15 minutos que ele pregou. Quase 3.000 almas ganhas. Depois até Paulo, que é considerado o maior evangelista do Novo Testamento, se curvou ao batismo inicial. Até Paulo se curvou ao batismo inicial, o irmão Brana fala sobre isso. Nós já temos um modelo. Inclusive ele encontrou lá 12 varões da cidade de Éfeso, já tem o Espírito Santo, nós nem sabemos que tem o Espírito Santo, que haja um Espírito Santo nessa vida. Em que sois batizados? Não, nós fomos batizados por João. O irmão Brana fala que João, quando batizou, o cordeiro ainda não tinha sido morto. Aqui mesmo, 7 eras da igreja. Aí eles foram rebatizados, sendo invocado o nome do Senhor Jesus sobre eles. Aí você chega em congregações e eu vou falar um nome, aqui eu não vou esconder de ninguém. Eu não estou, Deus é amor. Vai lá e faz o contrário. Faz o contrário da Bíblia. É mole ou você quer mais? Agora o evangelho está encoberto para quem? Tem uma pastora do Padre Libério, que eu não vou falar nome de pessoas, porque aí não. Até me fugiu o nome da igreja, Reino dos Céus. Quando ela ficou sabendo que nós batizamos, isso lá atrás, ficou sabendo que quando nós batizávamos, que nem os apóstolos, falou que o pastor Isaac estava lendo Bíblia de cabeça para baixo. Agora eu pergunto, o evangelho está encoberto para quem? Para quem, irmãos? É mole ou vocês querem mais? O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Não creem. Prega isso, vê se crê. Não creem. Cegou os entendimentos do incrédulo para que não lhes resplandeça a luz, a revelação do Evangelho.
Agora, tem como, se não passam pela justificação dos seus pecados, tem como o Espírito Santo continuar trabalhando? Tem, irmãos. Pô, vamos ser sinceros. O Espírito Santo ele vai fazendo a obra, ele vai lavando desde lá, é um processo todo. O irmão Branham chega a citar que o perdão dos pecados não está quando se é invocado o nome, ou na água, porque assim sendo, se a água, no ato, ou diga ali na hora de se abaixar, se os pecados fossem perdoados naquela hora, então Jesus Cristo morreu em vão. Isso anula o sangue. Isso anula o Espírito Santo quando volta. Porque o sangue do animal, o espírito do animal não pode voltar. O animal não tem alma. A vida está no sangue. Mas como Jesus Cristo, isso tudo era sombra de Jesus Cristo, quando ele morreu, então ele pôde voltar ao adorador. O espírito dele pôde. E ele, quando chega, ele vai fazendo essa remissão dos pecados. Aplicar o sinal do sangue da nossa vida é exatamente isso, é deixar o Espírito Santo falar através da gente. É ter uma vida com ele. É sentir satisfação nisso. É sentir satisfação em vir ao culto. É sentir satisfação em cantar, em adorar, enfim, fazer tudo. Limpar uma casa, enfim, de trabalhar os maridos, para trazer o sustento para casa. É deixar que os outros leiam essas cartas lidas que eu estou vendo na minha frente. É deixar. Se escapar, por exemplo, ali, o velho homem, um pouquinho, opa, deixa eu voltar aqui, opa, segura. E deixar o Espírito Santo trabalhando naquela área. Amém, irmãos? O irmão Branham fala assim que muitos batizados no nome de Jesus Cristo, desceu um pecador seco e voltou um pecador molhado, porque não teve arrependimento. E se não teve arrependimento, não teve perdão dos pecados. Amém? Então a questão do nome no ato batismal é para isso. É a indagação de uma boa consciência. Já que eu sei que nós temos um modelo, e esse modelo foi dado, nós sigamos então esse modelo, cuja Paulo, até mesmo Paulo, se curvou a esse modelo. E título, aqui, 197. Depois firmado na igreja de Roma, no ano 313, por Sisto II. E quem introduziu o Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia, Eusébio. Conjugado ali com o bispo Atanásio, enfim. Foram feitos vários sínodos. Uns falam sínodos, outros falam compêndios, tá? E tem o que foram feitos nesses compêndios. Tem livros aí, enfim. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus pelo aquilo que nós temos. Se você tem algum problema, vamos entregar agora, que eu sei que Ele é fiel e justo para perdoar, para fazer aquilo que Ele pode. Se lembrar, interceda pelos nomes que estão aqui. Senhor Jesus, eis a sua congregação, meu Pai. Eis os meus irmãos que oram comigo. Cada um de nós temos os nossos problemas. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas. Mas como irmãos, nós oramos uns pelos outros. Como irmãos, nós sabemos, meu Pai, que se eu fraquejar nessa caminhada e chegar a cair, ralar meu joelho, eu sei que eu tenho que levantar, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Ô Senhor Jesus, vai tomando a sua congregação. Vai tomando o coração dos irmãos, meu Pai. Toda dificuldade em qualquer área da vida, que seja agora restaurada. E aonde há um demônio trabalhando, meu Pai, trazendo cegueira, trazendo qualquer coisa, que seja arrancado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Jesus, obrigado pelo aquilo que nós temos. Toma, Senhor Jesus, os nomes contidos nesse livro. Toma, Senhor Jesus, cada dificuldade contida nesse livro, cada coisa, segundo a
tua vontade, segundo aquilo que lhe apraz. Obrigado pelo culto, obrigado pela noite, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado pelas lutas, obrigado por tudo, porque são elas que vai fazer com que eu tenha mais experiências com o Senhor. São as lutas, são os momentos adversiais que vai me treinar em paciência, vai me treinar em experiência, vai me treinar, meu Pai, na estatura do varão perfeito. Obrigado então por tudo, porque até o Senhor passou por isso, teve que crescer tanto em sabedoria, teve que crescer em estatura. Então, obrigado, meu Pai, por seguir os seus passos e por saber que o Senhor já abriu o santuário, o Senhor já abriu um caminho, o Senhor já abriu, Senhor. Então, nos ajude a ficar nesse caminho. Não nos ajude, meu Pai, que nós não viemos vacilar. Não permita que nós vacilamos, mas que nós continuemos firme. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vão em paz, tá? Em nome de Jesus.